Fala galera, na Forquilha de volta aqui, eu sou o Diego Andrade, tô aqui do lado do Kelvin Santos e Gabriel da Fiel, esses dois monstros sagrados, e a gente vai falar hoje sobre um clássico, o derby que aconteceu nesse domingo entre Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri, onde o Corinthians jogou ali até os seus 70 e poucos minutos e estava anuladíssimo pelo Palmeiras e conseguiu vamos dizer, um empate heróico. É isso, Gabriel? Pra mim é uma vitória. Não dá 3 pontos, mas é uma vitória aí que o Coringão conseguiu. Ninguém acreditava, né? Fala a verdade. Nem nós. Tanto que lá no grupo a gente até mandou, né? Pô, já era, esquece. É, Eu acho que nem o. mas fazendo. Você quer que eu faça uma análise já, só pra entender? Ou Quero, não? quero, quero. Sim, claro. Então, o Corinthians, no primeiro tempo, o Mister aí comete um erro gigantesco, que é entrar com o Fausto Vera. Quando se entra com o Fausto Vera, você tá com um a menos. Ele é, tipo, muito, muito, muito fora da realidade mesmo, assim, sabe? Ele parece que ele tá desligado do jogo. Mano, é impressionante como o Corinthians parecia que tinha um a menos no meio de campo o tempo inteiro que ele estava no jogo. Ele sai para um moleque tava no pré-olímpico, que é o Biro, e o time melhora, mano. Simplesmente por parecer que tem alguém. Então, eu entendo que o Antônio Oliveira ele tá tentando recuperar os caras. Tipo assim, pô, saiu o Maicon, mano, eu vou pôr um moleque da base? Não, vou pôr Fausto Vera, né, mano? Foi uma contratação cara e tudo mais. Mas, assim, isso acabou com o meio-campo do Corinthians. Palmeiras que mesmo sem Veiga e mesmo sem Gustavo Gomes, que para mim são os dois melhores jogadores do time, mais decisivos, mais importantes, ainda assim é um time muito mais forte que o Corinthians, mais preparado para ganhar esse jogo. Então, sinceramente, mano, eu tava assim, quando o Corinthians toma o primeiro gol, falei, mano, é um jogo difícil e isso não pode comprometer o planejamento do Corinthians. Tá bem, ganhamos 2 primeiros jogos, contratações vindo. Não é esse jogo, não é perder esse jogo que mudaria alguma coisa. Eu acho que é normal, infelizmente, ainda mais em 2024, é muito normal o Palmeiras ganhar um jogo do Corinthians. Mas então, quando o Endrick faz um gol, né, um gol que para mim foi falha do Cássio, não foi tão falha, mas pro Cássio foi. O Cássio não pode ficar tomando esses gols. A gente tá cansado de ver o Cássio, a bola vai no meio, gol. A bola vai perto, gol. Chutou no alto, gol. Então, tipo assim, mano, a gente tem um monstro que é o Carlos Miguel e eu acho que ele não tomaria esses gols. Então, eu acho que ele entra agora pra substituir o Cássio. E difícil sair, hein? Difícil ele sair. Se ele ficar 2, 3 jogos aí no gol, que eu acho que vai ficar, por conta da lesão do Cássio, acho que ele não sai mais, não, velho. Porque ele é muito, muito, muito bom goleiro. Então, essa foi a minha análise do primeiro tempo. Um jogo onde o Palmeiras dominou completamente o jogo. O Endrick, ele é diferente, né? Ele foi o que salvou ali do Palmeiras, na minha visão, porque o Piquerez não foi tão bem e o Veiga e o Gomes não estavam, né? Jogadores que sempre fazem gol no Corinthians. Então, o Endrick assumiu uma responsabilidade ali. Eu gostei da atitude dele, foi para cima, driblou e conseguiu fazer seu gol. Boa, e você, Kelvin? O que você achou ali, a análise inicial aí desse jogo? É... Que, pô, teve emoção do começo ao fim. No começo não tanto, no meio também não tanto, mas no fim foi teste para cardíaco, né? Então eu quero saber de você, Calvin, o que você achou? Uma análise bem rápida, viu? Que aí a gente vai pontuando depois Claro. o que aconteceu nesse jogo. Cara, para mim, assim, na minha visão, um dos maiores clássicos que eu já assisti e que eu já acompanhei. Olha que eu já acompanhei clássico pra caramba, né? Desde que eu comecei a acompanhar futebol de uma maneira mais assídua. E não pelo fato do jogo em si, não pelo que as duas equipes jogaram, pelo que as duas equipes elas performaram, mas sim por todos os elementos do jogo, né? Um Palmeiras melhor que o Corinthians, sai vencendo por 2-0 e aí quando faz o segundo gol, até os próprios torcedores do Corinthians meio que decretaram a derrota, né, do Corinthians, porque depois do 2-0 fica muito difícil você buscar fora de casa, torcida única, passando por uma fase não tão boa. E aí depois do 2-0 você consegue diminuir 2-1. Depois do 2-1, teu goleiro é expulso. E ali depois do 2-1 já estava sacramentado, né, a vitória do Palmeiras, e o empate do Corinthians sai da única forma de onde o Corinthians conseguiu construir esse empate. Se pela fase coletiva, pela forma coletiva, como o time se portou nesse jogo e de uma forma muito ruim, o Corinthians foi muito mal coletivamente, os gols eles só poderiam sair, esse empate ele só poderia surgir, de fato, no individualismo dos seus jogadores, né? Então, o primeiro gol, uma jogada individual
do Mosquito, ele vai para dentro, bate para trás o Yuri Alberto. Que ontem não foi um jogo tão bom do Yuri Alberto no sentido técnico, mas ele correu bastante, se apresentou, ele não fugiu do jogo, ele não fugiu da responsa, foi coroado com o primeiro gol. E o segundo gol, uma baita batida de falta do Garro, óbvio. Contou com a ajuda do Everton, né? Porque ele recolhe o braço, achando que a bola vai para fora, ela bate na trave e entra. Então, o coletivo do Corinthians ontem não foi tão bom, mas o individual do Corinthians prevaleceu e o Corinthians conseguiu um empate. Boa. A gente vai analisar agora talvez um dos lances mais polêmicos do jogo. E aí depois a gente acaba citando algumas coisas, mas eu não vou deixar de falar sobre isso, até porque, para mim, e aí eu quero também saber a opinião de vocês, mas para mim foi uma entrada grosseira, né? Para mim foi uma entrada desleal do Murilo. Murilo, para mim, foi alguém que não respeitou um colega de profissão, né? Da mesma forma que já aconteceram várias outras vezes entradas assim também, né, no futebol. Eu acho que, pelo menos ao meu ver, isso não é algo legal. E aí, simplesmente, ele brigar porque tomou um cartão amarelo pela entrada que deu e até agora não vi nada, né, sobre pedido de desculpas, enfim. Não sei também se isso caberia agora, nesse exato momento. Mas eu quero saber de vocês. Murilo, né, que para mim é um jogador ali que não é um puta jogador, como eu vi muitos comentaristas falando hoje, mas, né, faz uma falta que prejudicou o time dele, né? Poderia ter prejudicado até um pouco mais se ele fosse expulso, mas no finalzinho ali ele acaba cedendo esse empate. A culpa é dele também, lógico, e muito também do Everton no gol. Kelvin, você, o que você viu desse lance e até que ponto ele estava totalmente errado ou totalmente certo? Ele subiu com intenção de machucar o Yuri Alberto ou não? É jogo de lance normal, cartão amarelinho foi bem aplicado. O que você viu desse lance? E aí a gente vai discutindo agora aqui no Na Forquilha. Só para pontuar, se eu não me engano, a falta do gol do Garro, ela é feita pelo Murilo também, mas não essa falta, né? E assim, é difícil a gente chegar aqui e falar sobre a intenção do jogador em ter feito alguma coisa dentro do jogo, né? Eu não posso chegar aqui e dizer que a intenção do Murilo era pegar o Yuri Alberto, era machucar o Yuri Alberto. De fato, foi uma entrada extremamente perigosa, porque ele sobe com o joelho alto, é uma disputa aérea que o Yuri não subiu, mas aí também não é culpa do Yuri. Hoje eu vi um comentarista dizendo que, poxa, mas é uma disputa aérea e o Yuri não foi na bola, então a culpa é do Yuri também. Não, a culpa não é do Yuri. A culpa, no momento algum do lance, a culpa foi do Yuri Alberto. Eu acho que a entrada foi mais temerária por parte do Murilo, que subiu com o joelho muito alto, acabou pegando na costela do Yuri Alberto, acabou fraturando, né, uma das costelas dele, infelizmente, né? Então, mas assim, é complicado dizer sobre a intenção do jogador. Não vou nem me atentar sobre a intenção, porque de repente eu posso ser injusto com o Murilo, mas de fato foi uma entrada muito perigosa em cima do Yuri Alberto. Você acha que teria esse peso, Gabriel, se fosse ao contrário? Se fosse, sei lá, às vezes o Fagner entrando em algum jogador do Palmeiras, teria essa mesma repercussão? O cartão seria diferente? O juiz teria tomado outra atitude? Eu quero saber de você. Olha, primeiramente, assim, eu acho que precisa levar em consideração que os torcedores do Palmeiras, ninguém ficou triste, mano, com o que aconteceu, tá ligado? E se fosse o jogador do Corinthians quebrando outro jogador do Palmeiras, a gente também não ia ficar pedindo pra ele pedir desculpas, tá ligado? É clássico, é derby, é jogo esquentado, a torcida gosta disso. Eu mesmo, mano, quando tem briga, quando tem essas coisas, mano, eu acho da hora, tá ligado? Pra mim é uma pimenta, obviamente dentro de campo, tá? Eu acho que é uma pimenta mais do clássico, é tipo saber que eles estão ali, mano, dando a vida igual a gente tá querendo que eles façam. Então eu não vou também chegar aqui e falar assim, pô, o Murilo fez errado, o Murilo não sei o quê. Porque, mano, eu tenho certeza que a torcida do Palmeiras amou esse lance aí e ele não vai vir pedir desculpas por causa disso. Mas,
Se é o Corinthians, é vermelho na hora. Se é o Fagner, então, meu Deus, vermelho na hora, STJD, 10 dias fora, mandato de prisão. Agora, como foi o Murilo, cartãozinho amarelo, velho. Pra mim, o VAR nem chamar isso aí é um absurdo. Então, ele fazer a falta, mano, num clássico, jogo quente e tudo mais, da hora ali, é do jogo, mas a arbitragem não fazer absolutamente nada, nem ir pro VAR pra ver o lance, é um completo absurdo, um completo absurdo. Essa é aquele tipo de falta que vai tirar o jogador por 2 meses, tá ligado? 3 meses. Então, mano, é algo assim que a jogada foi maldosa. Não tô falando que o Murilo foi, mas a jogada foi. Mano, completamente inadmissível isso só ser um cartão amarelo. É Complicado. que, desculpa te cortar, Di, rapidamente, que aí eu acho que entra também o histórico do atleta, né? Porque o Murilo, ele não é um jogador maldoso, a gente não está acostumado a ver entradas tão temerárias assim do Murilo. Ele é um jogador leal na maioria das partidas. Ele tem o jogo dele é leal, o jogo dele é muito leal do Danilo, mesmo ele sendo zagueiro. Mas eu acho que aí entra também a questão do histórico, né? E aqui eu não estou nem dizendo que o Fagner seria expulso, mas com certeza teria essa leitura diferente das jogadas se fosse o Fagner, muito por conta do histórico dele, né? De entradas mais fortes, principalmente naquelas no jogador do Flamengo, o Ederson, que acabou machucando o Ederson e tudo. Então, nessa hora de você dar o cartão, chamar o VAR, amarelo, vermelho, entra também muito o histórico do jogador, né? Por exemplo, se fosse o Felipe Melo, geral tava caindo em cima dele agora. Pô, deu uma cotovelada no cara, né? Fraturou a costela do cara. Então, entra muito essa questão do histórico também na hora do juiz, ele dá o amarelo, dá o vermelho, apitar uma falta, enfim. Aí fica meio que parecendo que assim, aquela discussão que a gente estava tendo há um tempo atrás, né? Alguns episódios atrás. A interpretação do árbitro dentro da partida. Porque se tá falando que, né, não é a verdade absoluta o que o Calvin tá falando, mas se conta, né, o histórico do jogador para ser aplicado um cartão, e aí, talvez numa falta que possa tirar o jogador 2, 3 meses e ter machucado de verdade o jogador, o Yuri Alberto, é complicado, né? A gente até tem que medir um pouco as palavras aqui para também não ficar nem feio para um nem para outro. Então, eu sei lá. Lógico, no momento a gente acaba, como torcedor, acaba pensando, não sei o que, tem que explodir, não sei o que, mas baixou a bola, sabe? Acho que abaixou um pouco a poeira, a gente para pensar um pouco mais racional, né? Ainda falando sobre... A forma como o Yuri Alberto cai, tipo, ele já cai assim, tipo assim, eu vou sair. A primeira coisa que ele fala antes de cair é eu vou sair. É tipo, mano, já era, tá ligado? Ele já sentiu na hora que algo muito grave aconteceu. Eu acho que a forma como ele cai já era um sinal pra, tipo assim, deixa eu ver o que aconteceu. Isso aqui não foi qualquer coisa, não. Então eu acho que faltou essa boa vontade, sabe? Tipo assim, de analisar esse lance aí. Sim, e antes do Kelvin falar, eu quero acrescentar uma coisa. Eu não sei se todos os jogos são analisados pelo mesmo árbitro de vídeo. No caso, a Daiane, não é, né? Não. No dia, quem que tava no árbitro de vídeo? Vocês lembram? Putz, não. Eu sei que era o Klaus Eu vou procurar. Isso. Enquanto vocês vão analisando aqui, eu vou procurando, a gente traz a informação. Mas a gente está percebendo, e aí eu quero saber também de vocês, que os erros pontuais do VAR, ou as omissões ali do VAR, estão sendo muito constantes nesse Campeonato Paulista. Vocês perceberam a mesma coisa ou não? Talvez a coisa da cabeça, pelo fato do que aconteceu, está muito recente. Os erros do VAR, ou as omissões de ir a campo, falar com o juiz, está sendo a mais do que já costuma ser ou não? Talvez é uma visão pelo lance que aconteceu. Kelvin. Não, na verdade, tanto o VAR, essa tecnologia que veio para ajudar, quanto os árbitros, a arbitragem, são bem confusos e falta critério para ambas as partes, tanto para o VAR, para quem opera o VAR, quanto para quem está ali no campo apitando o jogo, né? A gente volta naquele exemplo do clássico entre São Paulo e Santos, no gol de mão do Eric. Aquele lance ali não precisava o VAR ter chamado a Edna, que era a árbitra, na partida. Não precisava ter chamado a Edna, era só falar, Edna, bateu na mão, anula o gol. Quando o VAR chama ela para analisar, automaticamente queima a Edna.
tudo recai sobre a Ed. Então, falta critério tanto da arbitragem quanto dos árbitros de vídeo. Até porque os árbitros que operam o VAR, que estão lá no VAR, são os mesmos que estão lá no campo. Uma semana o cara opera o VAR, outra semana o cara está no campo. Enfim, falta esse critério, tanto para o VAR quanto para a arbitragem. E assim, não é só no Paulista, tá? Não é só no Paulista, que a gente está vendo uma sequência de erros aí. É clássico Corinthians e Santos, que é pênalti para o Corinthians, o VAR e o juiz não chama, não dá o pênalti. No jogo entre Santos e São Paulo, agora Corinthians e Palmeiras. Teve também no pênalti marcado para o Corinthians, entre Corinthians e Português. Enfim, é uma sequência de erros, né? E aí a gente está falando sobre a arbitragem brasileira, que é isso. Eles erravam muito sem tecnologia, parece que erram muito mais agora com a tecnologia a favor. E você, Gabriel, o que você pensa sobre? Mano, assim, sinceramente eu não tenho dados para provar o que eu tô falando agora, mas assim, eu acredito que um campeonato organizado pela CBF ele é mais responsável, talvez, ele é mais, não sei, os pesos são maiores, que eu acho que quando chega numa Federação Paulista, velho, as coisas de organização, de árbitro, pra mim tudo piora. Tipo assim, a gente sai do Brasileirão, que não tô falando que é bom, mas é tipo assim, pelo menos parece que tem alguns critérios, algumas coisas. Quando chega no Paulista, pra mim, tipo assim, é outra coisa. Piora muito, sabe? Eu acho que o fator organização, e a CBF, que eu repito, não é boa, não tô elogiando, mas assim, eu acho ela bem melhor que a Federação Paulista, por exemplo, na organização dos jogos e tudo mais. Então eu acredito que sim, mano. A gente que tá vindo do Campeonato Brasileiro, quando pega no Carioca, no Paulistão, a gente sente esse decréscimo, né? Do nível da arbitragem. Cara, eu acabei de analisar, acabei de ver aqui, só para pontuar para a galera aqui, quem tava no VAR, operando o VAR domingo, né, no jogo Palmeiras e Corinthians, era a Daiane. Então, ela já vem acumulando algumas coisas aí, ela já vem acumulando alguns erros, né, dentro dentro da arbitragem de vídeo, e aí, assim, é preocupante, porque, cara, enquanto a Federação Paulista de Futebol não entender que alguns árbitros não estão aptos ainda a estar ali, ainda mais num clássico como esse, né? E, gente, aqui não tô rasgando seda porque é Corinthians, porque é Palmeiras, pode ser qualquer jogo do Campeonato Paulista. Eu acho que tem que ter uma atenção maior, e aí a gente já vem batendo nessa tecla da arbitragem há muito tempo, muito tempo. Precisa ter responsabilidade e apitar de uma forma correta. Mas sim, eu cortei alguém aí, eu não lembro quem foi que eu cortei, continue o raciocínio. Só tocando nesse ponto em que o Gabi falou sobre a arbitragem, que parece ser mais organizada quando é da CBF em relação às federações, né? Tanto paulista quanto carioca, enfim. Para quem assistiu o clássico entre Fluminense e Vasco, se eu não me engano, na semana passada, o VAR ele chama o árbitro para ir olhar um lance em que o jogador é uma falta para o Fluminense, o jogador do Fluminense ele bate a falta vai na barreira, mas o jogador do Vasco assim tá claramente com a mão colada no braço, ele não estende a mão, ele não estende o braço, ele não aumenta o campo corpóreo dele, né? Que os árbitros e os comentaristas costumam dizer, né, ele não aumenta esse campo dele, erguendo o braço, a mão, tá colada. Até um deficiente visual vê que a mão e o braço do jogador do Vasco estão colados. E aí o que o VAR faz? Chama o árbitro para ir lá no monitor, que não precisava. Era só dizer, ó, não foi nada, lance que segue. Então aí mora essa confusão, né? A gente não sabe se o árbitro apita, se é o VAR que apita, se é o VAR que dá, se é o árbitro que dá. Mas assim, só pontuando o que você acabou de dizer, eu entendo os erros do VAR, também entendo os erros da arbitragem, mas aí a gente só precisa ficar um tanto quanto ligado no que o VAR atua, aonde que o VAR entra, nas pautas que o VAR entra, nos lances de interpretação que o VAR entra, né? Então, por exemplo, no lance entre Santos e Corinthians, no clássico, houve o pênalti para o Corinthians em cima do Michael, né? Um lance com o João Schmidt. O árbitro ele estava bem posicionado. Houve o toque. Então o VAR chama o árbitro e fala: Fulano, seguinte, teve um toque, tu viu? Se o árbitro falar assim, ó, eu vi e não foi pênalti, então o VAR não chama ele, né? Então nesse caso aí, nessa falta do Murilo em cima do Yuri Alberto, o VAR chamou e falou: ó, tu viu essa entrada? O árbitro falou: ó, eu vi,
mas acho que não foi para vermelho, foi para amarelo. Então aí o VAR ele não entra em ação, né? Então a gente só precisa ficar ligado no que o VAR atua, em quais lances que o VAR atua também para a gente não ser injusto. Gabriel, alguma ponderação? Não, só uma ponderação que você falou aí que o clássico tem que ser diferente, tem muito que ser diferente. A cidade fica diferente, a TV fica diferente, as visualizações do vídeo no YouTube são diferentes. Se você perguntar para qualquer pessoa qual é o jogo do Campeonato Paulista, todo mundo vai falar, é o Corinthians e Palmeiras. Então, mano, esse jogo é você pegar os top, quem que são os melhores em cada função. É ali que tem que ir, porque é o jogo com mais visibilidade, é o jogo com mais pressão, é o jogo com mais pontos de tensão ali, que pode ter uma briga a todo momento. Então, mano, é um jogo totalmente diferente de qualquer outro. Então, só para a gente concluir, a visão de vocês é que talvez o lance não seria para vermelho. Amarelo foi bem aplicado ali, Kelvin. Não. Eu não quis dizer que o amarelo foi bem aplicado. Eu acho que poderia sim, o Murilo poderia ter sido expulso, porque foi uma entrada feia. Ele sobe com o joelho nas costelas do Yuri Alberto. Então, acho que tem elementos tanto para você expulsar o Murilo quanto para você não expulsar, e aí vai da interpretação do árbitro. Mas é o que a gente costuma dizer aqui, praticamente em todos os vídeos que nós fazemos, nós estamos dizendo isso. Falta critério para os árbitros, falta critério para a arbitragem brasileira. De repente, semana que vem tem um lance igual a esse. Aí o jogador que aplica a entrada é expulso. Aí vão dizer, mas pô, a mesma entrada do Murilo não foi expulso, esse cara foi. Pô, tu me prejudicou, porque semana passada você não expulsou. Aí algum dirigente do Palmeiras em público fala, pô, você, ou até mesmo do Corinthians, pô, tu não expulsou o jogador do Palmeiras, mas nesse jogo aqui tu expulsou. Então, a grande questão aqui que a gente costuma abordar é a falta de critério. Boa. A gente ainda continua nesse jogo, nesse clássico, porque teve muita coisa que aconteceu, né? Agora a gente vai mudar um pouquinho o foco, né? O Murilo, a gente deixa ele de lado, deixa ele tentar dormir em paz. Se ele conseguiu dormir em paz ou não, a gente não sabe. Mas assim, infelizmente, cada um pensa de uma forma, tá tudo certo. Mas agora a gente vai para o Cássio, né? Que também tá fora dos próximos jogos. Teve uma lesão confirmada ali, né, na saída com o Rony, e aí é a grande questão, né? Ele fez certo ir para fora, fazer a falta, e aí, toma cartão vermelho, é expulso, e aí mudou muito o jogo ali depois da expulsão do Cássio. Gabriel, você, a gente sabe que você é corintiano, você vai falar com a emoção, mas dá uma análise pra gente. Dá uma análise pra gente do que você acha que seria o correto ali. Cássio sai mesmo, quebra mesmo o Rony, e aí, pô, expulso ou não? Segurava ali na área, tentava fazer alguma coisa. Enfim, o que você viu ali daquele lance? Mano, primeiramente, que eu analisei esse lance aí, o Cássio demora, hein? Se ele fosse antes, você vê que ele fica tipo, vou ou não vou? Vou ou não vou? E esse não vou, o Rony, velho, o Rony é muito rápido. O Cássio não podia ter hesitado em fazer o que ele fez. Então, não só acho que ele fez certo, mas acho que ele deveria ter feito antes, para tentar ali, de alguma forma, ter a vantagem no lance. Porque, mano, o Rony ali é questão de um segundo para ele estar, sei lá, 100 metros na frente, tá ligado? Ele é muito rápido. Então, tinha que ter tomado a decisão antes. Para mim, não tem discussão. O zagueiro saiu num clássico, cara a cara, o goleiro faz a falta e depois vê o que acontece. Eu acho que foi a decisão correta. Já estava perdendo mesmo. Então, ele se deu mal ali, que foi uma lesão junto com a falta, né? Mas eu troco o gol pelo cartão vermelho tranquilamente. E você, Kelvin, o que você viu ali? Eu acho que esse lance ele vai de interpretação para interpretação, de contexto para contexto. Porque ali no jogo estava 2-1. O Corinthians, naquela altura do jogo, ele estava abafando um pouco mais o Palmeiras, né? Já tinha feito o primeiro gol com o Yuri Alberto, então, de repente, numa saída dessa, o torcedor do Corinthians pode olhar assim e falar: caramba, mas o Cássio ele fez errado. Porque quando ele é expulso, ele tira o jogador de linha, automaticamente atrapalha o jogo do Corinthians, atrapalha o Corinthians ir em busca do empate, já que estava perdendo por 2-1, tinha acabado de diminuir o placar. Mas tem outros torcedores do Corinthians, assim como o Biel, que enxergam isso de uma maneira positiva, né? Então, eu acho que o Cássio ele fez certo. Na minha visão, ele fez certo, porque ele estava no mano a mano com o Rony, então não tinha muito o que ele fazer. Se o Rony ele toma a frente, ele consegue ter o domínio da bola, fatalmente o Rony faria o gol. Fatalmente ele faria o gol.
Aí só entra a questão do Cássio, ele não ser um especialista, né? Em sair tão bem do gol assim. Ele não é esse cara que consegue sair do gol, trabalhar bem com os pés. Então, eu acho que foi por isso que ele hesitou. Porque o goleiro, quando... Ali é tudo muito rápido. É 1 milésimo de segundo para você tomar uma decisão. Então, quando você vai decidido e ao meio do caminho você para e fala, opa, acho que não é isso, aí já acabou. Aí você fica rendido, você fica vendido, e aí você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se o atacante vai chegar, se você vai conseguir chegar, então você tem que decidir. E aí faltou um pouco dessa decisão pro Cássio, acabou que ele ficou no meio do caminho, e ali já no meio do caminho ele toma a decisão certa, não tinha que ele fazer. Então ele trocou o gol pela expulsão, acabou que deu certo, né? De repente, se não tivesse dado certo, o torcedor do Corinthians podia falar e olhar e falar, pô, mas quem o Cássio que atrapalhou o jogo do Corinthians? O Cássio atrapalhou o Corinthians em busca do empate. Então, como houve esse empate para o Corinthians, então tá tudo tranquilo. Vamos falar do Garro, né? Que já causou polêmica nesse humilde programinha. Garro. Lance que a gente já acabou vendo alguns vídeos dele fora, né, do Corinthians, alguns gols que ele fez de falta fora também, e aí foi meio que muito comparado, tá, aos gols que o Neto fazia na época. Mas a grande questão é, Garro, o que vocês acharam da atuação do Garro? E até que ponto essa evolução tem a ver com o que o Antônio Oliveira está implementando agora no Corinthians? Kelvin, você é um grande defensor do Casares e... Sacanagem, brincadeira. Eu quero saber de você... Eu quero saber de você, Kelvin. Hoje, Garro, ele tá entendendo o que é jogar no Corinthians? E aí, lógico, a gente entende que, pô, ele acabou de chegar, né? Teve algumas apresentações boas, por sinal, e não era ainda aquele futebol que todo mundo esperava. Tá longe ainda disso acontecer, de ser o futebol que todo mundo espera do Garro. E o que você viu desses jogos que vieram acontecendo e até o gol que culminou no empate em 2-2 com o Palmeiras? São poucas apresentações do Garro até agora, né? Não posso chegar aqui e analisar ele por poucos jogos. Se eu não me engano, ele não tem nem 5 jogos com a camisa do Corinthians, né? Então, 3 jogos? Aí, ó, tem nem 5 jogos. Então, analisar o Garro em cima de 3 jogos, acho que seria muita covardia da minha parte, né? Como eu já falei aqui, já frisei, eu acho que ele é um jogador que ele vai acrescentar bastante nesse time do Corinthians. Ele é a esperança de criatividade para o Corinthians, um time do Corinthians que começou o ano com pouquíssima criatividade, o meio-campo nulo, a bola não chegava nos atacantes, e hoje você já olha para o Garro, ele dá uma movimentação diferente, ele dá uma dinâmica diferente para o meio-campo do Corinthians. Então, com certeza, com a chegada do Antônio Oliveira e com tudo que o Antônio Oliveira vai implementar no Corinthians, o Garro tem tudo para crescer de produção. Isso é fato. Ontem ele não fez um jogo tão bom, mas aí também não adianta só eu frisar o jogo dele. O jogo do Corinthians em si não foi bom, e aí quando o coletivo não vai bem, o seu individual ele não aparece. O seu individual ele não aparece da melhor forma. Acabou que o individual do Garro apareceu no final do jogo, em uma cobrança de falta. E o curioso desse lance é que o Raniel ele deu uma entrevista, e eles dois estavam na bola, né? O Raniel e o Garro. E o Raniel ele disse que o Garro falou assim para ele, pô, corre lá pro segundo pau, vamos fazer aquela jogada de segundo pau. Porque ali, não sei vocês, mas eu olhando para a jogada, eu não imaginei que ele ia bater pro gol. Para mim tava longe. Eu não sei se o Garro é um especialista ou não, se ele já fez gols de falta na carreira dele, lá pelo Tadieres, quando ele jogava pela Argentina. Não sei se ele é especialista, mas de fato ele teve muita personalidade de tentar o chute direto no último lance da partida. Então ele foi muito feliz na cobrança de falta, óbvio. Contou com a ajuda do Everton, um grande goleiro, mas que falhou no lance. Ele acha que a bola vai para fora e aí ele recua o braço. E a bola bate na trave e entra no gol. Óbvio, não adianta a gente só ficar aqui falando do erro do Everton, a gente tem que dar os créditos ao Garro, que teve muita personalidade. A cobrança de falta dele foi muito boa, e a individualidade dele apareceu no final do jogo. Boa, e você, Gabriel, o que você viu desse cara que acabou de chegar, mas que a torcida já está ali bem confiante com o futebol do Garro, que é melhor que o Casares, por favor?
Mano, eu estou completamente apaixonado pelo Garro, velho. Esse cara é foda, mano. Mano, é que, tipo assim, tá ligado? Ele é argentino de verdade, mano. Mano, é argentino. Mano, vocês viram a entrevista que o cara pergunta: ah, você vai precisar de tempo de adaptação? Ele fala: eu joguei mal? Não, achei que eu tinha jogado mal pela sua pergunta. Ele é invocado. Ele é aquele cara que, tipo assim, ele não aceita as coisas. E isso de argentino, cara, é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Ele não aceita. A bola não tá indo, ele vai buscar lá longe, ele tá em todos os cantos, ele pega a bola, tenta drible, tenta chute, tenta, mano, uns passes diferentes. Ele é aquele jogador que parece que ele tá inconformado o jogo todo. Ele sempre tá indo atrás. Repito, mano, o Fausto Vera matou o Corinthians no jogo contra o Palmeiras. Assim, a responsabilidade é muito grande do. Essa participação do Fausto Vera é muito relevante para o empate do Corinthians. Talvez o Corinthians tivesse até ganho se não fosse esse buraco que ficou no meio-campo e o Palmeiras ficou à vontade muito no jogo. É um volante que não faz nada. É a diferença de argentino que a gente vê. Você olha o Fausto Vera e o Garro jogando, mano, é absurda a diferença. E o que eu acho legal do Garro é isso, é a personalidade, mano. Bola lá longe, ele falou, mano, eu vou bater isso aqui e vamos ver o que acontece. Então, o mais louco do Garro eu acho que é isso, sabe? Ele pode não estar sendo ainda aquele jogador, tipo assim, mano, todo jogo eu vou decidir. Mas você vê que todo jogo ele faz muita diferença. Ele pode não decidir o jogo, mas ele faz muita diferença. Ele é um cara, assim, que com certeza absoluta vai ser um dos melhores meias do Brasil. E não tô falando isso porque é do Corinthians, não, velho. O jeito que ele joga é um jeito, tipo assim, muito participativo do jogo. Ele participa demais, tem personalidade, tem técnica, tem raça, brigador. E, mano, então eu acho que assim, foi uma contratação acertadíssima do Corinthians. Já caiu nas graças da torcida depois desse gol aí. E, mano, tô muito, muito confiante que Raniel é um monstro. Garro também. A gente precisa acertar esse outro volante. Maicon às vezes vai bem, às vezes não vai bem. Fausto Vera, para mim, não dá mais. E o Biro entrou, o time melhorou. Então, a gente precisa acertar mais uma pecinha desse meio aí para a gente ficar bem forte. Vou para agora para os rivais, né? Vamos lá falar do Palmeiras um pouco. Eu quero saber de vocês também o seguinte: Endrick vai fazer muita falta no Palmeiras? Aí eu faço essa pergunta porque a gente consegue perceber, e aí pode ser uma análise muito errada minha, tá? Na seleção brasileira, né, que eles disputaram agora e aí foram eliminados e não tiveram chances de ir para Paris, viu-se que o Endrick ele não se deu tão bem ali, mas ele se encaixa muito bem nessa equipe do Palmeiras. Por já estar acostumado, por estar ali, por estar sempre no dia a dia, ter as técnicas e táticas ali do português Abel Ferreira. E Kelvin, eu quero saber de você. Hoje, né, lógico, a gente sabe que o Endrick até o meio do ano já está lá no Real Madrid. Palmeiras vai perder muito com a saída do Endrick ou não? Tem ali uma peça que pode ser a diferença ou ele realmente é um apoio de alguém ali e aí ele brilha desse jeito? Eu quero saber de você, o que você acha? Se a gente for falar da parte técnica, o Endrick é o melhor jogador do Palmeiras. Na parte técnica, ele também é um dos melhores jogadores do país. Então, com certeza, ele vai fazer muita falta para o time do Palmeiras, porque o rosto, principalmente daquela arrancada do Palmeiras no ano passado para ser campeão brasileiro, é o Endrick. O rosto da arrancada é o Endrick. Principalmente naquele jogo contra o Botafogo, o Palmeiras está perdendo por 3-1, ele bota a bola debaixo do braço e mete gol, busca a bola na rede, mete gol de novo, chama o jogo, foi o principal jogador do Palmeiras naquela partida. Então, com certeza, o Palmeiras ele vai sentir muita falta do Endrick. Aliás, qualquer time do país sentiria a falta do Endrick, porque, como eu falei, tecnicamente ele é muito bom. Ele é muito acima da média. Muito acima da média. Muito acima da média. Então, ele vai fazer falta porque, óbvio, no elenco do Palmeiras não tem ninguém para substituir ele. E não tem ninguém no mercado também, em outros times que você olha e fala, poxa, esse cara aqui pode vir e substituir o Endrick à altura. Não tem. Então, com certeza, ele vai fazer muita falta para o Palmeiras. E você, Gabriel? Eu acho que o Palmeiras, a cada temporada, ele vai ficando mais fraco. E isso não é nenhum corintiano falando, acho que os próprios palmeirenses acham isso, até que tem a brincadeira do avião, né? Tipo assim, que os caras falam, pô, velho, vocês fizeram um avião pra jogar, né? Porque não tá vindo ninguém. E o Endrick foi o cara que salvou o Palmeiras. O moleque da base, subiu, assumiu responsabilidade e ganhou o brasileiro. Basicamente, ele fez isso com 16 anos.
e você olha ele jogando hoje com 17 e você fica imaginando o que vai ser esse moleque daqui 10 anos. Que dizem que o auge é com 27, 28, né? Mano, o moleque com 17 anos é um touro, velho. Ele é muito bom. Você vê o Ranieri, que pra mim hoje é um volante excelente. Mano, difícil marcar. É indo, mano, dando 1000% pra chegar no moleque. Então ele é muito, muito bom. Teve ali uma marcação individualizada meio que do Ranieri com ele. E no primeiro espaço que ele teve, velho, meteu na rede. É um moleque muito bom, muito qualificado. Palmeiras não vai achar alguém no mercado. Pra mim, o Flaco Lopes, ele só faz gol por causa da engrenagem do Palmeiras. Eu não acho ele tão bom assim. Então, para mim, o Palmeiras literalmente não tem substituto nem no elenco e nem vai conseguir achar. E para um time que tem um baita técnico, um baita elenco, precisa desse finalizador nato, assim, eu vejo, para ganhar um título grande. Você pega uma final de Libertadores, Palmeiras e Flamengo, o Flamengo vai ter 15 negros para decidir o jogo. Palmeiras eu já não vejo tanto, entendeu? Eu acho que o poder de decisão cai muito sem o Ender. O Palmeiras vai sentir muita falta. Entrando ainda nesse lance de jogador e tudo mais, a última coisa antes da gente mudar o assunto para o Santos também, que jogou ontem, é isso ou jogou hoje? Isso, ontem. Jogou ontem, no domingo, mas eu quero saber ainda de vocês. Eu vi muita gente, muitos torcedores do Palmeiras pedindo, e aí, lógico, né? Não são todos, não estou generalizando, mas eu vi alguns pontuais pedindo a saída de Abel Ferreira e de Everton. Gente, vamos concordar, vamos entrar numa concordância aqui de que, pô, o Abel Ferreira ganhou tudo que ele podia pelo Palmeiras, transformou o Palmeiras numa potência hoje, e eu acho que seria um pouco injusto você criticar o Abel Ferreira porque perdeu a oportunidade de ganhar por mais até do Corinthians, né? Porque o jogo ali era para realmente ser um massacre do Palmeiras em cima do Corinthians. O que vocês analisam dessas poucas pessoas que se dizem torcedores do Palmeiras? Realmente é necessário essa saída do Everton e do Abel Ferreira ou não? Algo que é um devaneio da torcida e, pô, acontece, são consequências do jogo e tudo mais. Kelvin, você? Cara, quando sair, eu acho que não existe nem discussão, porque o futebol é um esporte muito passional, né? Então, quando se trata de um esporte passional, um clássico, né? Ali o time que você ama, que você gosta, tá jogando contra o seu principal rival, tá ganhando por 2-0 e sofre empate no final do jogo, tu vai querer achar um culpado por alguma coisa. Uns vão culpar o Abel, outros vão culpar o Everton, óbvio. Eu acho que tem uma parcela de culpa de ambas as partes nesse empate. Óbvio, porque o Abel, ele é o técnico do Palmeiras, mas acho que o Palmeiras ontem não fez o jogo ruim. O jogo do Palmeiras ontem não foi ruim, não foi. O Palmeiras foi muito melhor que o Corinthians, assim, o jogo inteiro o Palmeiras foi melhor que o Corinthians. Dominou o jogo, teve as principais ações, né? Então, é normal alguém querer achar um culpado por alguma coisa, né? E óbvio que muita gente vai colocar a culpa no Everton, porque foi o lance capital da partida, né? E foi muito bem flagrado, né? Quando o Garro bate a falta, a bola vem chegando e ele dá aquela tiradinha de mão. Mas assim, após o jogo, como eu falei, o torcedor ele quer achar o culpado por alguma coisa. Mas logo passa, a próxima rodada aí o Palmeiras vence, o Everton faz uma defesa difícil, salva o Palmeiras de novo, e aí tudo volta a ser o que era antes. E você, Gabriel? Eu vi muita gente falando do Everton até. Na publicação do Palmeiras, quando eu entrei, muita gente estava falando que o Lomba merecia oportunidade, que não sei o que, não sei o que lá. Mas aí eu acho que, como diz o Abel, o coração tá meio quente aí dos torcedores, porque, mano, é um dos melhores goleiros do Brasil, velho. Como que você acha alguém que substitui o Everton? Pô? É muito difícil. E o Abel Ferreira, mano, é aquele cara que você quer contrato vitalício. Você não quer que ele saia nunca do seu time. Então, com certeza não. Eu acho que, mano, o Abel deve ter dado uma dura muito grande nesse time. Porque o que eu senti, mano, de verdade? Eu senti uma soberba, mano. Eu acho que o Palmeiras achou que tava ganho, literalmente, por ter dominado o jogo. Então você vê, Flaco Lopes faz o gol, tira a camisa. Torcida começa a gritar olé. Os caras têm uma falta com o Gustavo Henrique no gol. E eles tentam bater lá no ângulo. Mano, se você chuta em qualquer lugar do gol, é gol, mano. O Gustavo Henrique não faz ideia o que é estar num gol. Ele até brincou, que ele falou, mano, eu olhava pro lado, velho, bagulho gigante. Olhava pro outro, bagulho gigante do meu lado. Tipo, o gol é enorme, não tinha muito o que eu fazer ali. Então, assim, cara, quando eles cobraram essa falta, mano, eu falei, tipo, eles estão loucos, mano.
Vocês lembram desse lance? Eles tentando colocar colocado a bola. Eu cobro a falta. Então, tipo, tira gol, faz camisa. Torcida começa a gritar olé. Tenta bater falta colocada no zagueiro. Quando isso começa a fazer, eu acho que o Palmeiras se desligou do jogo e começou a sentir o gostinho de vencer o clássico, sabe? Tipo, vamos curtir aqui esse clássico que a gente tá ganhando. E quando você desliga, mano, é aí que é o problema, tá ligado? Então, eu acho que até foi bom isso acontecer pro Palmeiras, velho, pra ficar mais ligado pra não acontecer de novo, tá ligado? É legal acontecer essas coisas num jogo importante, mas que não vale tanta coisa assim pro Palmeiras. Aconteceu agora. Quando tiver numa semifinal, um exemplo, Corinthians e Palmeiras, semifinal, Palmeiras ganhando de 1-0, mano, os caras vão estar ligados o tempo todo, porque eles sabem o que pode acontecer numa falta, mesmo que seja lá longe. Então, segura um pouco mais o jogo. Não vamos deixar os caras chegar. Então, assim, eu acho que teve soberba e faltou concentração mesmo pro Palmeiras. Já estavam curtindo a vitória antes do jogo acabar. Complicado, né? Rapidinho, só para completar o que o Gabriel falou. Cara, de fato, o que você falou, a sua argumentação, ela tem razão, porque depois que o Palmeiras faz o segundo gol, a intensidade do Palmeiras abaixa bastante. E dentro dessa baixa de intensidade, o Corinthians ele começa a aumentar o seu volume de jogo. Obviamente que tem a troca de peças do Antônio Oliveira, e a partir disso o Corinthians começa a melhorar no jogo. O Corinthians tem um pouco mais de espaço, o Corinthians tem mais a bola, o Corinthians frequenta mais o campo do Palmeiras, então, de fato, isso que você falou tem muita razão. Bom, deixa eu só falar uma coisa, Di, também. Uma coisa que hoje você olha pro Corinthians também, uma coisa boa, é que você vê peças. Uma coisa que antes você não via. Então, hoje, se você vê, os dois caras que, tipo assim, acabaram com o Corinthians, foi o Fausto Vera e foi o Caetano, improvisado de novo. Ele já não tinha jogado bem contra a Portuguesa, eu já tinha falado isso, que eu não gostei do Caetano, e de novo ele foi, e na minha opinião ali foram dois jogadores que foram muito mal. Quando ele coloca o Biro e coloca o Hugo, são dois jogadores que também são criticados, que também não são muito bons, mas só por estarem mais presentes em suas posições, sabe? O Corinthians já melhorou bem. Você pega numa ponta, você põe o Gustavo, você pega na outra ponta, você põe o Pedro Henrique, que chegou do Inter. Pô, já ganha uma profundidade, já ganha velocidade. Então o Corinthians tá com peças, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É você olhar para o banco e você ver alguma solução que você pode fazer. Sabe? Antes eu olhava para o banco do Corinthians e falava, mano, é só moleque da base. O que vai acontecer aqui? Agora não, pelo menos você vê jogadores de cada posição, assim, Mateuzinho no lugar do Fagner, pô, o Fagner saiu, Mateuzinho entrou, sabe? Tipo assim, o Corinthians tá com elenco de fato agora. Isso é muito legal. E aí, antes da gente passar, e aí eu relembrei algumas perguntas que eu queria fazer também aqui. Cara, a gente sabe que o Corinthians tem um problema financeiro muito grande. E aí eu estava acompanhando as notícias agora à tarde sobre as movimentações do mercado da bola do Corinthians e parece que estão encaminhando mais uma contratação aí para o Corinthians, né? E aí enquanto vocês comentam sobre essa situação, bem rapidinho para a gente poder passar por aqui, aí eu já venho com o nome que tá. Se você souber, Gabriel, já pode soltar aí para gente. Mas pelo que eu vi, eu vou puxar aqui certinho pela minha fonte, pela minha informação aqui, e já falo com vocês, mas quero saber de vocês. Gabriel, é um erro o Augusto Melo tá trazendo muito jogador de nome, não tanto nome assim, mas por uns valores absurdos, e aí, pô, a gente tem que entender também que assim, a conta vai chegar. Então ele precisa pelo menos passar de fase e tentar chegar numa final aí do Paulista para entrar uma grana. É difícil, como a gente estava comentando agora nos bastidores, é difícil, né? O Kelvin até falou, pô, eu acho, sem clubismo nem nada, mas eu acho que não passa. A minha visão é mais ou menos parecida com a do Kelvin. Tá bem complicada a situação para o Corinthians. O último colocado da classificação ali do grupo. Não é impossível, mas tá difícil. E aí eu quero saber de você, Gabriel. As contas vão chegar. Ele vai precisar pagar essa conta de alguma forma. Arrisca mesmo, gasta o dinheiro e vai para cima tentar conquistar pelo menos algum título, ou pô, dá uma segurada aí, Augusto, porque a conta vai chegar e a gente não sabe como vai pagar. Olha, primeiramente eu vejo assim, olha o que o corintiano viveu nesse clássico.
pô, a felicidade, a emoção. Há quanto tempo você não viu um Corinthians e Palmeiras desse? Isso é muito importante ter um Garro. Você ter sei lá, um Gustavo Henrique que seja, um Pedro Henrique. As contratações que o Corinthians fez. Ele chegou com uma terra arrasada. Não tinha elenco, precisava fazer uma reformulação, não tinha como. Eu vou defender até o último segundo que Renato Augusto, Gil, Juliano, Fábio Santos, todos tinham que sair mesmo e a gente fazer um time do zero. E o que eu vejo hoje? Eu não vejo que está sendo loucuras financeiras. Por quê? Porque ele está investindo, em primeira coisa, em um elenco, ou seja, em todas as posições está chegando jogadores, e jogadores novos que vão ficar os 4 anos. Então não é um planejamento de contrata porque eu estou precisando. Não, eu vejo que esse jogador aqui vai ser o Coronado vai ser meu meia até o final do meu mandato. O Garro vai ser meu meia até o final do campeonato, até o final do meu mandato. Então são jogadores com muito potencial de revenda, muito potencial também dentro do campo e com idade para aguentar os 4 anos. Então, hoje, no início do mandato dele, está sendo muita grana. Porém, é um elenco que tende a ficar 4 anos juntos. Peraí. Até caí aqui, sentei. Então é um elenco que tende a ficar junto os 4 anos, entendeu? Então não é tipo um Paulinho que tá vindo com 33 anos, um Juliano, Fagner. Então é tipo assim, são jogadores novos. Então eu gosto, acho que essa é a ideia mesmo. Tirou todo mundo, fez a limpa, trouxe grandes jogadores. Vamos tentar fazer um time, vamos tentar montar um elenco forte para ficar 4 anos juntos. Então hoje a gente tem técnico, hoje a gente tem um elenco e a gente vai parar de contratar, porque a gente vai ter peças. Então não adianta o Corinthians vir aqui e depois sair o Fagner e não ter um lateral direito, e perder jogos, e perder pontos, e brigar para não cair, ser eliminado, e passar vergonha, e ir manchando o Corinthians, trazendo pressão, deixando a torcida irritada. Então, o Corinthians é futebol. Eu sei que tem todo o resto, mas o Corinthians é futebol. Se o futebol tá bem, tudo tá bem. Então, vamos fazer um investimento no futebol, depois a gente não vai precisar contratar tanto, peças pontuais, a gente pode revender e assim que a roda gira, o Corinthians volta a disputar títulos, volta a ter um bem-estar dentro do clube. Então, para mim tá totalmente certo, o investimento é agora, vamos montar um time e o Paulista, mano, é assim, mano. O Paulista é um campeonato incrível, da hora de ganhar, é muito legal você ganhar dos seus rivais, mas não é o mais importante. Então, se o Corinthians não se classificar, o planejamento segue e o Corinthians tem que focar no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Sul-Americana e principalmente em voltar a ser protagonista. O Corinthians não está sendo. O Corinthians precisa voltar a ser protagonista e isso passa por um elenco forte. Boa. Eu só vou pontuar aqui o jogador que eu estava falando em questão, e aí eu já passo a palavra para você, Kelvin. É o Kaká que está emprestado no Atlético Paranaense, tá? Interessa ao Corinthians e parece que teve uma recusa até então, mas tem um plano B aí. Não vou entrar em detalhes, até porque eu não tenho tanta certeza dessa minha fonte. Mas, assim, há os boatos e aí vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Kelvin, a mesma pergunta para você, cara. A gente vê que o Corinthians tá devendo até as calças, né? E aí, lógico, eu ainda falo muito sobre isso. O estádio é um grande problema, é um grande tendão de Aquiles ali nas gestões da renovação e transparência até chegar no Augusto Melo. Mas a gente esquecendo um pouco disso, né? Não é esquecendo, mas deixando um pouquinho de lado e as contratações que estão acontecendo agora no Corinthians, eu quero saber de você. Isso é um problema para um futuro aí, para uma sequência aí do campeonato em questões financeiras para o Corinthians? É óbvio. É óbvio. Se você já está devendo tanto que o Corinthians está devendo, e você faz as contratações que o Corinthians está fazendo, que eu não estou nem dizendo que está errado ou não, contratar, se está certo ou não, mas a conta vai chegar. A conta vai chegar de uma maneira ou de outra. Uma hora ou outra a conta chega. Por exemplo, essa contratação do Coronado. E eu não estou dizendo se ele é bom, se ele é ruim, até porque eu nunca vi o Coronado jogando. Mas pagar o que o Corinthians vai pagar no Coronado é muita coisa. É muita coisa. Já ouvi gente dizendo que o Corinthians vai pagar esse preço porque no mercado não tem jogador como ele, que faz a mesma função que ele, mas ainda assim eu continuo achando que é muito dinheiro para pagar no Coronado. É óbvio que quando você faz uma reformulação, você manda jogadores embora, você precisa trazer jogadores. E trazendo jogadores você vai gastar dinheiro. Não tem jeito. Então é óbvio que a conta vai chegar para o Corinthians, se é que já não chegou,
mas a diretoria tomou essa posição de fazer essa reformulação. E como eu falei, fazendo a reformulação você precisa contratar. E para contratar você gasta dinheiro. E uma hora a conta vai chegar. Lembrando que o Corinthians não gastou ainda o que ele ganhou com o Moscardo, né? Óbvio, poderia pegar o dinheiro do Moscardo e pagar de conta. Lógico, né? Mas o Corinthians basicamente pegou a venda de um jogador e tá reformulando o time inteiro. E eu acho que a chave do Corinthians é essa. É o Wesley, é Rian, é o próprio Biro. Ter um time bom, que os moleques entrem sem pressão, joguem seu futebol e a gente possa vender eles bem. Vendendo um jogador por ano aí por 200 milhões de reais, pô, tá tranquilo aí. Não, acho que o Moscardo foi 100, né? 100 milhões de reais aí 100 milhões. ajuda muito, tá ligado? E eu acho que é aí que o Corinthians tem que focar mais. Porque, lembrando que tem premiação, né, gente? Se o Corinthians ficar brigar pra não cair, ficar no G4, ele vai ganhar acho que 20 milhões de diferença. Tem que entrar na conta também, que é um investimento para que tenha um retorno em premiação, né? Boa. Eu tenho alguns valores aqui, né? Vou até citar a fonte, né? Que é a GE. Félix Torres custou 6 milhões e meio de dólares. Gustavo Henrique veio sem custo nenhum. Hugo estava livre, veio também de boas. Diego Palacios também estava livre. Mateuzinho foi 4 milhões de euros. O Raniel, 2 milhões e meio de euros. Rodrigo Garro por 7 milhões de dólares. Igor Coronado estava livre no mercado. Pedro Henrique com 500 milhões de dólares mais perdão de dívida. E o Pedro Raul com 5 milhões de dólares. Enfim, não estamos aqui para julgar ninguém, mas como o Gabriel falou, é um investimento aí, tem a chance de vender esses jogadores mais para frente, e pensando também para o mandato de 3 anos aí do Augusto Melo, é de se pensar, né? Dá para arriscar e aí montar um time aí competitivo, que é o que precisava que o Corinthians não apresentava há um bom tempo, né? Vamos mudar um pouco o assunto agora, sair desse clássico entre Palmeiras e Corinthians, entre essa vida conturbada do Corinthians, e vamos para uma vida mais conturbada. Vamos descer para a Baixada Santista, falar com a galera lá do Tubas, ou melhor, do Santos. Kelvin Santos. Tutubas perdeu de 2-1, né? Santos não fez o dever de casa direito. Vem aí de uma sequência muito boa, né, diga-se de passagem, mas escorregou para o Novo Horizontino por 2-1. Quero uma análise técnica e tática sua, Kelvin. Por favor, explique para a gente o que aconteceu neste jogão de bola entre Santos e Novo Horizontino. Bom, no começo da tua fala, tu disse que ia para um lado mais conturbado, mas assim, perde é líder, empata é líder e ganha é líder. Então, assim, cara, de fato, perdeu, mas a vida do Santos não tá tão conturbada assim, né? Mas, enfim, ontem o Santos fez um primeiro tempo muito ruim. O Carille, ele vem com a ideia de rodar o elenco do Santos, né? Então, o Santos fez um jogo muito inteligente, muito intenso contra o São Paulo, e ele muda esse time para enfrentar o Novo Horizontino. Ele vem com o Morelos, junto com o Bigode. Ele ainda não tinha usado o Bigode mais um, né? Então, o Bigode ou o Morelos, o Bigode ou o Furk. Ontem o Santos jogou num 4-2-3-1 com o Schmidt, o Pituca, e a linha de 3 com Guilherme, Otero, e se eu não me engano, ele jogou com mais um. Agora me fugiu o nome, se vocês puderem puxar aí, eu agradeço. Mas de fato o Santos jogou no 4-2-3-1. Até então não tinha jogado dessa maneira. O Santos não tinha enfrentado nenhuma equipe dessa maneira. E foi mal. O primeiro tempo do Santos foi muito ruim, muito ruim. O Novo Horizontino, a gente precisa frisar que é uma ótima equipe. É uma equipe muito bem treinada. Não perdeu para nenhum grande ainda nesse Campeonato Paulista e nem vai perder, óbvio, na fase de classificação, porque se passar, com certeza deve pegar algum grande aí. Mas não perdeu na fase de classificação nem para Santos, nem para Palmeiras, nem para Corinthians. Só aí a gente vê a qualidade desse time do Novo Horizontino. Camisa 10 do Novo Horizontino, se eu não me engano, o Rômulo, que está contratado pelo Palmeiras. Fez uma ótima partida, flutuando bastante as costas dos volantes do Santos, encontrando muito espaço.
Ontem uma tarde muito infeliz do Joaquim também, ele falha nos 2 gols do Novo Horizontino. E foi o primeiro tempo muito ruim do Santos. O Santos foi inativo por dentro, inativo pelas pontas. O Santos criou muito pouco, apostando demais na bola longa no primeiro tempo. E com isso o Novo Horizontino se aproveitou dos espaços do Santos e principalmente do nervosismo da equipe do Carille. Fez o 2-0 e aí no segundo tempo o Carille volta com mudanças. Ele vem com o Pedrinho, ele vem com o Rainer, ele saca o Morelos, coloca o Furt. Então a equipe do Santos já tem uma outra movimentação. O Guilherme foi o principal jogador do Santos, foi o melhor jogador do Santos na partida, indo para cima, quebrando as linhas, encontrando os atacantes dentro da área. E o Santos pressionou bastante no segundo tempo, até que essa pressão ela deu resultado. O Rainer, que logo ele vai ganhar a posição de titular do Aderlan, porque o Aderlan é muito jogador de contexto. Então, por exemplo, o Santos perdendo por 2-0, ele não é esse jogador agudo que vai para dentro pelo lado direito e faz uma dobradinha com ponta ou com meia. Então, o Rainer, ele é esse jogador que ele vai para dentro, ele é um jogador agudo, um jogador de força, defende bem, ataca bem. Então, acho que logo menos o Rainer, ele vai ganhar essa posição do Aderlan, faz uma boa jogada, puxa para dentro, perna esquerda, ele levanta, o Pituca aparece muito bem na área, desvia, faz o primeiro gol dele com a camisa do Santos nessa volta, né? Então, o primeiro tempo do Santos foi muito abaixo, o segundo tempo foi muito bom, óbvio, porque o Santos precisava do empate, o Santos precisava do resultado, foi para cima do Novo Horizontino. As mudanças elas deram resultado, principalmente o Furque no lugar do Morelos, porque ali o Santos conseguiu segurar mais a bola. O Furque é esse jogador com essa característica que ele segura mais o jogo, espera os meias virem de trás, os laterais virem de trás, dá esse tempo para o time dar uma respirada também para sair de trás. Então ele segurou muito bem a bola no ataque, fez parede para o Bigode, fez parede para o Guilherme, fez uma parede para o Nonato, que ele bate a bola na trave, ele chuta a bola na trave, ali poderia ser o gol de empate do Santos. Então, o segundo tempo do Santos muito bom. Segundo tempo do Santos muito bom. Pedrinho entrou muito bem na partida também, criando por dentro, jogando pelos lados, aparecendo do lado esquerdo, do lado direito. Então, foi um segundo tempo muito bom do Santos, que demonstra que o Santos ele tem peças. O Santos ele tem um elenco para poder utilizar ao longo dos jogos. Né? O caso do Otero ontem não foi tão bem. O Santos também não vem com o Juliano, mas tem uma dupla de volantes muito boa. Tem jogadores que podem desempenhar essa função jogando por dentro. Então, o Santos ontem demonstrou que tem um elenco legal para esse ano de 2024. Mas só o ponto fora da curva foi, de fato, o primeiro tempo do Santos, que foi muito ruim. Foi muito ruim. E casou com uma tarde muito feliz do Novo Horizontino. Né? Não adianta só falar aqui que o Santos foi mal. O Novo Horizontino foi muito bem. O meio-campo do Novo Horizontino é um meio-campo de muita pegada, de muita técnica. E prevalece esse jogo do Novo Horizontino e ajuda demais a fazer crescer a individualidade e o coletivo dos jogadores do Novo Horizontino. Então, foi uma tarde muito feliz no Novo Horizontino. Tudo que os caras tentaram deram certo, o Santos acabou sendo derrotado. A gente tem muito do... a gente vai falar só simplesmente do time que perdeu e aí acaba criticando e acaba não dando tanta moral para o time que também saiu vitorioso. Pode falar, Kelvin. Pituca, Schmidt, Guilherme, Bigode, Otero, centralizado, e o Morelos na frente. Foi assim que o Santos começou o primeiro tempo, tá? Eu tinha esquecido do Otero. Sem problemas. Correção feita. Enfim, como eu estava falando, simplesmente a gente acaba dando muita importância ali pro time que acabou saindo derrotado, enfim, ainda mais por ser um grande, e não desmerecendo o Novo Horizontino, muito pelo contrário, mas temos também que dar a credibilidade e aí a fala também para o Novo Horizontino, que jogou muito bem, segundo o nosso querido Kelvin, porque eu vou ser bem honesto, eu não acompanhei o jogo entre Novo Horizontino e Santos, tá? Estou sendo bem honesto com a nossa audiência, porque não adianta eu vir aqui falar assim, nossa, não assisti, não vi um lance, não vi. Hoje o dia foi bem corrido, mas eu quero saber de você, Gabriel, que eu também sei que você não assistiu, mas você estava vendo alguns lances aí, eu tenho certeza. Eu quero saber de você, o que você achou desse Santos, talvez seja o prenúncio de que 2024 talvez não vai ser tudo isso, porque ganhou todas aí, não sei o que, é líder, mas pode ser que agora vão começar a pagar aquela conta, a famosa conta também, ou não? Não. Foi algo que aconteceu. O que eu tô achando, se eu conheço muito bem meu técnico Fábio Carille,
A chance dele perder os próximos 3 jogos, mano, é muito grande, tá? Porque, ó, Novo Horizontino e São Bernardo, líder e vice-líder do grupo de São Paulo. São Paulo não tá se classificando no momento. E ele vai pegar Bragantino e Inter de Limeira, dos dois times que também estão acima do Corinthians. O Corinthians não tá se classificando. Cobra se mata no Ninho. Se você tiver a oportunidade de dificultar a vida de São Paulo e Corinthians, dificulta. O Santos tem 19 pontos e eu vi aqui que o vice-líder é Portuguesa tem 7. Então, mano, o Santos está classificadíssimo em primeiro do grupo, vai pegar a Portuguesa e depois você pode jogar uma semifinal contra Novo Horizontino, São Bernardo, Inter de Limeira. Por que não? Red Bull. Então eu penso assim, óbvio, acho isso antiético? Um pouco. Acho que ele vai fazer? Não sei. Mas se eu tô ali com 19 pontos, pegando a Portuguesa tranquilinho, eu tiro São Paulo e Palmeiras, eu tiro São Paulo e Corinthians na hora, tá ligado? Assim. Então, a chance do Santos perder pontos nos próximos 3 jogos, eu vejo que é muito grande. Ele vai meter um sub-20, vai meter ele vai testar peças e tudo mais. Então, eu acredito, se eu fosse técnico, eu testaria, faria vários testes aí, perderia pontos mesmo e tentaria dificultar a vida dos rivais. O que o Kelvin acha sobre isso? Antes do Kelvin falar, eu até estava conversando com um amigo nosso em comum, meu e do Kelvin, e aí justamente estava falando sobre isso. Mas aí complementando o que o Gabriel falou, eu penso o seguinte, cara, será que valeria a pena para o Carille arriscar perder esses próximos 3 jogos aí, enfim, e aí a torcida começar a pegar meio no pé? Tudo bem, tá classificado, não corre nem risco de passar, de não passar, né? Mas será que valeria a pena para a torcida ele arriscar assim, desse jeito? Pô, perder, sei lá, empata um, perde o outro, não sei o quê. O que você acha, Kelvin? Olha, desses últimos 3 jogos aí do Santos, eu acho que o único risco assim do Santos perder é pro Bragantino, porque joga fora de casa. E até mesmo se jogasse na Vila Belmiro teria o risco, porque o time do Bragantino é bom, é muito bem ajeitado. Acho que até tem um time melhor que o Santos. O trabalho do Caixinha é muito bem feito. Então acho que o Bragantino tem um time um pouco melhor que o Santos, até porque o trabalho do Santos começou há pouco tempo com o Carille. De fato, cobra se mata no ninho. E o Santos é um time que sabe muito bem disso. E eu não vou citar aqui os porquês, porque eu não quero que a minha noite feliz se torne uma noite depressiva. Não. Como? Desculpa, não entendi, mano. Culpa do Palmeiras estar ganhando todos esses títulos. Totalmente culpa do Santos. Isso, obrigado por ter tornado a minha noite uma bosta. Mas não acho que o Carille ele vai entregar, porque a primeira colocação ainda está em disputa, né? E aí, óbvio, o time que quer ser campeão, não interessa se vai jogar primeiro em casa, segundo em casa, aonde vai mandar o jogo, enfim. Mas isso também entra na conta na hora de você analisar esses últimos 3 jogos, né? Até porque o Palmeiras tem um jogo a menos, o Palmeiras tem 18, o Santos tem 19, o Palmeiras pode ir a 21, né? Então, óbvio, pode passar o Santos e aí assumir a primeira colocação, fazer as quartas em casa, as semis em casa e o segundo jogo da final em casa. Então, acho que o Carille vai levar isso em consideração. Eu também levaria, porque eu prefiro jogar em casa uma decisão, quarta, semis e o segundo jogo da final em casa. Mas eu acho difícil o Carille ele mexer demais no time do Santos, principalmente depois da partida contra o Novo Horizontino. Que ele mexeu, que ele alterou, não deu certo, e agora eu acho que ele não vai mexer tanto no time, mesmo o Santos estando classificado. E aí, lembrando que o Palmeiras, velho, ele vai ser o primeiro, velho. Eu acho muito difícil o Santos conseguir. Eu também acho. Então ainda há chances para os rivais aí, São Paulo e Corinthians. Tá bom, vou colocar só o São Paulo, que ainda tá ali, tá na briga realmente. Ainda o Santos consegue ajudar o São Paulo aí a se classificar, é isso? Perde do São Bernardo e ganha do Bragantino e da Inter de Limeira. Tá ótimo. Tá tudo certo. Bom, é isso, né? Considerações finais aí sobre essa rodada, o que vocês acham que pode acontecer? Amanhã não, desculpa, quarta-feira tem Copa do Brasil, não é, Biel? Corinthians joga quinta-feira contra o Cianorte.
Cianorte vai jogar em Marília, né? Mano, totalmente torcida do Corinthians aqui. 100% do estádio vai ser fiéis. O meu mister não perde, né? Pode vir quem quiser aí que meu mister não perde. Então, muita chance aí da vitória do Timão. E você, Kelvin, considerações finais para a gente encerrar essa estafeta? Eu estou usando o seu vocabulário. Pô, é jogo único. É o quê? É jogo único? É jogo único. É E jogo o do único. Corinthians fora de casa? Por quê? É jogo único. Cara, Perigo. Aí eu acho que a gente teria que olhar o regulamento, mano, porque assim, a Copa do Brasil ela sempre foi disputada nesse modelo. Então, o time melhor colocado no ranking da CBF, ele faz o jogo fora de casa para beneficiar o time que está pior colocado no ranking da própria CBF. Então, até onde eu me lembre, por exemplo, se o Corinthians não vencer por 2 gols de diferença, tem a segunda partida. Porque a Copa do Brasil ainda tá rolando isso, né? Não sei se ainda está. Não sei se ainda está. A gente precisa conferir. Não estou dando certeza aqui para também não falar bobagem. Mas até onde eu sei, a forma que a Copa do Brasil era disputada, ainda nessa fase aí, que o Corinthians vai entrar, Corinthians jogando fora de casa. Vence por 2-0, 2 gols de diferença, mata o confronto. Se não vencer, aí tem um jogo de volta. Boa. Então, eu acredito, não vou dar meu palpite, enfim, mas eu ainda acredito que o Corinthians consiga passar com facilidade, não desmerecendo o Cianorte, mas, né, é um clube com menos expressão e, pô, se perder para o Cianorte, mais uma vez, respeito o time adversário, mas se perder, pode fechar as portas do Corinthians, porque aí não tem jeito mesmo. Considerações finais, Kelvin, você já deu as suas? Poxa, as minhas considerações finais fiquem de olho no Santos aí. Esse meio de semana o Santos joga pré-Libertadores contra o Chivas Guadalajara, primeiro jogo no México, e o segundo jogo na Vila Belmiro. Então, fiquem de olho que o Santos inicia a sua trajetória na Libertadores essa semana. Ficou um clima de bosta aqui, né? Quer dizer... Ficou um clima de merda que todo mundo se olhou e falou assim, que porra que tá acontecendo? Você tá Ok. dando... Teve um sonho aí? Não, ele caiu da cama. Pré-Libertadores contra o Tolima, tá ligado? Disso vocês entendem bem, né? Dessa vergonha vocês entendem bem. Fazer o que? É a vida. Rapaziada, vamos passar aí suas redes sociais, por favor, pra galera seguir vocês no Instagram. Kelvin? @o tio Kel. Tio com Boa. L, que bem. Segue nós lá, dessa força e tamo junto. Gabriel, você, por favor. Só dando informação aqui para o nosso público qualificado, não tem mais o lance do 2-0, mas o empate é do Corinthians. Boa. O empate é do Corinthians, mas joga fora de casa. Então é jogo único, vamos saber se o Corinthians está classificado ou não na quinta-feira, mas o empate é do Corinthians. Boa. Instagram? Gabriel da Fiel, segue. Boa. Vou colocar aqui também, né, para você seguir a gente no Instagram, @nafurquilha. Segue também lá no TikTok, @nafurquilha também. E também se inscreva aí, já que você está assistindo esse programinha até o final, se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Meu Instagram é @odiegoandrade1. A gente volta logo mais. Não fique com saudades. E, rapaziada, muito obrigado, viu? Vocês são fodas. Tamo junto. Juízo.